que acontece quando uma viúva mãe, exila e sem nada, decide abrigar a alma ferida de um predador amaldiçoado. Seus vizinhos supersticiosos se voltam contra ela, e a escolha entre a humanidade e o medo pode custar a vida de seus dois filhos no sertão de Goiás, no 1840. A vento, seco e impiedoso, castigava as venezianas soltas da cabana, uma velha carcaça de barro e pau a pique no topo do Morro do Ouvido. Dona Inês, 28 anos, sentiu a areia fina da poeira invadir seus pulmões e o cheiro metálico de ferrugem do arame que tentava prender a janela. Ela não estava ali por escolha, mas por expulsão. Os credores de seu falecido marido, Bento, a tinham jogado naquele ermo de Goiás na metade do 1842. O lugar onde vivia com os filhos era conhecido por suas assombrações e o solo infértil, e a maldição de sua má sorte parecia aderir às paredes como a sujeira. Seus dois filhos, Theo, de 7 anos, e Mariana, de 4, dormiam encolhidos sob um único cobertor de lã áspera, o único luxo que restava da antiga fazenda. O Morro do Ouvido, com vista para a Lagoa Senta, um leito rachado de argila que prometia chuva e nunca a entregava, era a própria definição de isolamento. O vento noturno, porém, não era só barulho. Ele gemia, um som que lembrava Inês de um lamento humano, criando um de temor. Ela apertou o pequeno medalhão de São Jorge que trazia no pescoço, prata já gasta e quase sem brilho, sentindo o frio do metal contra a pele quente da nuca. Era a fé dela, a única defesa contra a maledicência que a seguia, como o cheiro constante e sufocante de poeira do sertão. Este cheiro, o cheiro de poeira, era o aroma da sua nova vida, amargo e penetrante, cobrindo todo o seu mundo. Um som diferente, baixo e arrastado, quebrou a melancolia do vento. Era um peso batendo contra a soleira da porta. Inês parou de respirar, o coração saltando contra as costelas. Ela agarrou o machado pequeno, sua única arma, o cabo de madeira liso e gasto, e lentamente se moveu na escuridão, onde só a luz da lua entrava pela fresta da porta. O cheiro de poeira, que era sua paisagem olfativa, foi subitamente sobreposto por algo forte, selvagem, e um pavoroso aroma metálico, pesado demais para ser só a ferrugem. "Quem está aí?" Ela sussurrou, a voz raspando, quase engolida pelo ruído da noite. Nenhuma resposta, apenas um grunhido, profundo e cheio de dor. Com as mãos trêmulas, Inês afastou o trinco e abriu a porta apenas o suficiente para ver. Seu corpo estremeceu, não de frio, mas de uma espécie de horror primitivo. No chão de terra batida, enlameada pela chuva fina que caíra de surpresa mais cedo, jazia uma onça pintada, o corpo imenso e listrado, o pelo manchado de um vermelho escuro e espesso. Era uma fêmea grande e estava muito ferida na pata dianteira, uma bala de caçador cravada perto do ombro. O sangue, que cheirava forte e quente, não era o único odor, e o cheiro de poeira parecia sumir diante daquele rastro de vida selvagem e sofrimento. A onça parecia fitá-la com olhos que continham não apenas dor animal, mas algo muito mais antigo, uma espécie de súplica racional. A onça soltou um sussurro, um som que não era um rugido, mas uma vibração profunda na garganta,
que estranhamente lhe lembrou uma palavra proibida que seu marido, Bento, usava nos momentos de maior raiva ou desespero, uma palavra que carregava a maldição de sua dívida e o destino de seu exílio. Inês sentiu o de que esta criatura não era apenas um predador ferido, mas talvez uma enviada, ou, pior, o espírito de vingança da terra. Ela fechou a porta apressadamente, o baque surdo fazendo Theo e Mariana acordarem e a olharem assustados. Mãe, o que foi esse barulho? É o coronel? Theo perguntou, a voz fina e cheia de medo das figuras de autoridade que os haviam caçado por causa das dívidas de seu pai. Não, meu filho, é só o vento. Volte a dormir. Inês mentiu, sabendo que tinha que decidir rápido. Se a onça morresse ali, seria vista. Se sobrevivesse e fosse descoberta, os vizinhos de Vila Seca, liderados pelo severo mestre Lázaro, certamente a veriam como mais um sinal da maldição que, segundo eles, a família Ferreira carregava desde que o falido Bento roubara gado para pagar suas dívidas de jogo. O dilema era pesado. Proteger a si mesma e aos filhos ou sucumbir a uma humanidade perigosa. A moralidade de Inês, já quebrada pela necessidade, gritou mais alto. Ela era mãe. Ela conhecia a dor de ser caçada e a agonia de estar ferida. Ela não podia simplesmente deixar a criatura sangrar até morrer na lama fria. A onça era um predador, mas ali, naquele momento, era apenas uma alma em agonia. O drama da redenção começou a pesar mais que o medo do thriller. Reabrindo a porta, Inês arrastou a onça para dentro, para o canto mais escuro e seco da cabana. A criatura era pesada, os músculos tensos e o calor que irradiava era febril. Ela usou um pedaço de linho rasgado, molhado na água fria do pote de barro, para limpar a ferida, sentindo a rugosidade do pelo áspero e a maciez surpreendente da pele por baixo. Inês não tinha ferramentas para remover a bala, mas limpou e estancou o sangramento o melhor que pôde. Enquanto Inês terminava de cuidar do ferimento, a onça a olhou novamente e a fêmea-mãe viu um reconhecimento naquela pupila dilatada, um de terror e fascinação. A criatura não atacou, ela apenas aceitou o cuidado e Inês sentiu uma pontada de culpa e satisfação. Ela havia salvado a onça, mas em seu coração ela sabia, o perigo não estava fora, mas agora aninhado dentro de sua casa, e que a onça não era simplesmente um animal. A onça soltou o mesmo sussurro silencioso. E naquele instante, o cheiro de poeira parecia se intensificar, como se o sertão estivesse observando. Inês acendeu a lamparina, uma pequena chama tremeluzente que fazia as sombras dançarem e aumentava o cheiro de óleo queimado, contrastando com o aroma forte de sangue. Ela olhou para a onça, para o medalhão em seu pescoço e para seus filhos dormindo. Ela sabia que tinha cruzado uma linha que não podia ser desfeita e que esta escolha de vida sobre pragmatismo poderia custar-lhes tudo. O que ela não sabia era que Mestre Lázaro, o velho caçador de Vila Seca e líder de sua irmandade de vizinhos, já havia notado as pegadas incomuns na lama perto da estrada principal antes da chuva ter começado. Ele tinha a certeza de que algo de mal estava se aninhando no morro do ouvido e ele não descansaria até que banisse a maldição, fosse ela a onça ou a viúva
que a abrigava. Os olhos vermelhos da onça brilhavam na penumbra, um fogo úmido que Inês tentou ignorar enquanto preparava o café forte e amargo na manhã seguinte, o cheiro de pó de café recém-moído competindo com o odor de sangue coagulado e terra úmida. O calor do fogo na lenha trazia um alívio temporário para o frio úmido do início do dia. Ela mantinha a criatura escondida sob um monte de cobertores velhos e farrapos no canto, fora do campo de visão da janela, por onde Theo e Mariana brincavam no chão de terra batida, seus risos inocentes contrastando com a tensão silenciosa da mãe. Theo, o mais velho, ainda perguntava sobre o barulho do vento da noite. Inês o acalmava com histórias do sertão, enquanto seus dedos se apertavam em torno do medalhão de São Jorge, que agora parecia emitir um frio mais intenso que o ar da manhã. Inês precisava de carne. A onça não beberia mais água e seu olhar exigia alimento. Para uma criatura daquele porte, a fome era um perigo tão grande quanto a ferida. Ela deu a desculpa para os filhos de que precisava ir até o leito da Lagoa Seca para procurar alguma raiz comestível. Seu verdadeiro destino era o pequeno curral abandonado a 200 passos morro abaixo, onde ainda restavam algumas galinhas magras de seu tempo mais próspero. A tarefa, que antes seria simples, era agora uma corrida contra o tempo e o risco. O caminho até lá era curto, mas Inês sentia os olhos de Vila Seca nas suas costas. Ela vestiu seu melhor xale escuro, cobrindo o cabelo preto e o rosto magro, para tentar parecer insignificante. Ela passou pelo que sobrou da cerca de arame farpado, notando que o aroma da poeira da estrada parecia mais fino e mais suspeito hoje, quase como giz. A terra estava seca de novo. Enquanto passava pelo morro, ela viu as torres do que sobrou da fazenda da abundância, o local da desgraça de Bento, e se lembrou da sensação das dívidas a sufocando uma ameaça constante. Foi ali, naquele instante, que ela viu a marca no chão. Não apenas a trilha da onça, mas uma pegada humana incomum, funda e pesa, calçando botas caras, sem dúvida de um homem mais rico do que o resto dos vizinhos, mas com o mesmo fervor na caça. Ela soube que aquele rastro não era de um caçador comum. Esse é o primeiro da parte. Ela apressou o passo. A cena do abate foi brutal e rápida. Inês não hesitou. Quebrou o pescoço da galinha mais gorda com um único movimento rápido e preciso. Um ato de crueldade necessária que a fez sentir-se estranhamente poderosa e culpada ao mesmo tempo. O cheiro de pena molhada e o sangue fresco preencheu o ar por um instante, um odor que a fez lembrar de dias melhores na fazenda, quando este era o cheiro da fartura e não da sobrevivência desesperada. No caminho de volta, escondendo o animal morto sob o xale, ela ouviu vozes. 3 homens. Eram Mestre Lázaro, o líder da Irmandade de Vizinhos, o mais velho e cego de um olho, Chico, o açougueiro, com o seu cheiro constante de sebo rançoso, e Zé da Vargem, um jovem, forte, mas muito influenciável. Eles estavam reunidos perto da grande cruz de pedra, a Cruz do Cangaço, que marcava o limite sagrado entre a Vila Seca e a terra amaldiçoada do Morro do Olvido. Mestre Lázaro falava com uma voz rouca e autoritária, o som dele cortando o ar seco como um chicote sobre a praga que se alastrava pelo gado da região e sobre a necessidade de extirpar o mal. Desde que a ferreira subiu para aquele morro, Lázaro começou, a desgraça só aumenta. E agora, as marcas. Vi pegadas de um animal grande, um demônio animal, que só pode ser um anhangá, um espírito ruim
que ela invocou. Chico tossiu, um som seco e gutural. E as perdas, mestre? 10 cabeças esta semana. 10! Não pode ser só bicho. Inês sentiu o suor frio escorrer pelas costas. Ela tentou se misturar às sombras do arbusto seco, o aroma de poeira e mato seco entrando em suas narinas. Ela não ousava respirar, os músculos tensos, segurando o pacote ensanguentado. O do medo era imediato. Lázaro olhou diretamente na direção dela, embora seus olhos fossem quase cegos. A cabeça de Inês girou, lembrando-se da palavra proibida que Bento usava, a palavra que marcara o destino de sua família, e se perguntou se Lázaro, ou a onça, a conhecia. A viúva? O Bento era um homem amaldiçoado. E o que vem de mal só atrai o mal, Lázaro continuou, movendo as mãos grandes e enrugadas em um gesto de exorcismo. Nós vamos lá amanhã, Zé. Vamos ver o que ela esconde naquela cabana. O som da voz dele era puro julgamento e ameaça. Inês esperou até que os passos pesados dos homens se afastassem, o som da bota cara de Lázaro sendo o último a se dissipar na poeira, e só então correu morro acima, ofegante. Ela não apenas tinha de esconder a onça, mas tinha de purificar a casa para a inspeção que viria. Ao chegar, ela jogou a galinha no chão da cabana e a onça, com uma rapidez surpreendente para um animal ferido, a atacou. Um ronronar baixo de satisfação preenchendo o ar. A cena era selvagem, mas a visão da onça se alimentando trazia a Inês uma estranha e terrível segurança. Inês olhou para a onça, que depois de se alimentar, lambeu a ferida com um cuidado meticuloso e então levantou a cabeça. Seu olhar encontrou o de Inês e desta vez havia uma intensidade quase humana. Uma gratidão silenciosa misturada com uma consciência de risco. Inês sabia que tinha pouco tempo. O perigo não era mais a dívida, mas a fogueira dos vizinhos. Se mestre Lázaro viesse, seria o fim de sua tentativa de redenção e de sua vida. Ela sabia que a única maneira de se salvar era fazer a onça desaparecer. Mas sentia que o destino da onça, de alguma forma, era o destino dela também. O vento da tarde trouxe o cheiro de fumaça de lenha, e com ele a certeza de que mestre Lázaro e seus homens estavam se aproximando. Inês esfregava o chão de terra batida da cabana com cinzas e água, tentando apagar o aroma persistente de sangue e carne crua. O calor do esforço fazendo-a suar sob o sol inclemente. Ela precisava agir antes que a noite caísse, transformando a onça em uma sombra impossível de ocultar. Seus filhos, Theo e Mariana, estavam quietos demais, o que era um mau presságio. Eles sentiam o nervosismo da mãe e a tensão que pairava no ar, um de perigo iminente. Mãe, por que o canto está fedendo a matança? Theo sussurrou, a mãozinha segurando a barra do vestido de Inês, a voz mal audível. Inês parou, sentindo o calor do corpo do filho perto de sua perna. É o cheiro do medo, meu amor. O cheiro de quando a gente tem que ser forte. Apenas não olhe para aquele canto e não fale nada com ninguém. Ela tentou sorrir, mas seus lábios tremeram. Ela havia tomado a decisão mais arriscada de sua vida. A onça precisava sair, mas não podia apenas fugir. O tiro na pata a tornava lenta, uma presa fácil para os caçadores.
Inês olhou para o medalhão de São Jorge, que agora parecia estranhamente frio, e lembrou-se da palavra proibida, aquela palavra que Bento usava, que era o ápice de sua revolta contra as injustiças da vida. A palavra era a chave, o desespero de um homem que sabia que estava condenado. Theo, Mariana, Inês falou, sua voz baixa e firme, vão pegar água no poço. É a hora de vocês serem valentes, como o pai era quando caçava o lobo-guará. As crianças pegaram os pequenos baldes de metal, o barulho tilintante deles sendo o único som que quebrava o silêncio pesado da cabana, e saíram para o breve caminho até o poço. Assim que eles se foram, Inês se virou para a onça. Ela estava deitada, seus olhos fixos na porta, como se pudesse ver os vizinhos se aproximando. O pelo, apesar da sujeira e do sangue seco, era de uma beleza selvagem e a fúria da criatura parecia contida por uma força misteriosa. Inês ajoelhou-se, sentindo a aspereza da terra sob seus joelhos, e estendeu a mão lentamente. Você tem que ir, ela disse em um sussurro gutural. Eles virão, vão te matar e vão me levar. Ela tocou a onça, sentindo a temperatura febril da pele e a tensão do músculo. A onça não se moveu, exceto para soltar aquele sussurro familiar, que vibrava no ar de uma forma que Inês sentiu em seus ossos. Era quase como se a onça estivesse respondendo, mas não com um som animal, mas com uma voz rouca e antiga que parecia vir da própria terra. Inês olhou para a ferida da onça, tirando o pano sujo. O sangramento tinha parado, mas o inchaço era considerável. Ela tinha de tirar a bala, ou a onça morreria de infecção. A onça parecia entender. Seus olhos se fecharam ligeiramente e a respiração pesada. Com a faca de caça de Bento, a lâmina de metal enferrujado e áspero, que sempre cheirava a graxa e pólvora, Inês começou a operar, sentindo o cheiro forte de ferro e o odor doce e enjoativo de pus. Foi uma cena de terror e determinação, o da parte. A onça estremeceu, mas não lutou. Apenas soltou um grunhido sufocilo que a fez suar ainda mais. Inês forçou a ponta da faca e, finalmente, com um estalo seco, a bala saiu. Era uma bala de chumbo, pesada e deformada, que Inês jogou no chão de terra. O alívio da onça foi imediato. A criatura lambeu a ferida, depois o braço de Inês, um toque áspero e surpreendentemente gentil. Inês sentiu que a relação entre elas havia se aprofundado, não apenas de cuidadora e criatura, mas de duas almas isoladas. O final foi a certeza de que a onça a protegia, e não apenas ela a onça. Enquanto limpava o ferimento com água quente e sal, Inês viu os baldes de metal voltarem para o poço. O barulho tilintante das crianças estava mais próximo. Ela tinha de ser rápida. Agora vai para a mata, ela ordenou, empurrando a criatura gentilmente. A onça se levantou com dificuldade, mas com uma força renovada. Ela deu um último olhar a Inês, um olhar que a viúva sentiu em sua própria alma. E então, com um movimento lento e decidido, a onça saiu pela porta dos fundos, desaparecendo na vegetação seca do Morro do Olvido. Inês pegou o medalhão de São Jorge e o balançou, e o brilho do metal refletiu a luz da lamparina acesa que ela havia acendido para disfarçar o cheiro e a escuridão. O perigo havia saído pela porta, mas a ameaça ainda estava na estrada.
Ela só teve tempo de acender o fogo e colocar o café de novo para ferver, quando ouviu o som pesado das botas e a voz de mestre Lázaro, grave e cheia de autoridade, chamando seu nome. Mestre Lázaro estava postado. Se estava à porta, um gigante de barbas brancas e olhos quase cegos, mas com uma presença que impunha temor, trazendo consigo o cheiro de suor, fumo de rolo e fanatismo que sufocava o aroma do café de Inês. Ao seu lado estavam Chico, o açougueiro, com seu avental manchado e o odor rançoso de sebo, e Zé da Vargem, o mais jovem, com um olhar de medo e excitação. O sol da tarde pintava a poeira que se levantava sob seus pés com tons alaranjados. A paz esteja nesta casa, Inês Ferreira, Lázaro disse. Mas o tom era de acusação, não de bênção. Viemos em nome da Irmandade, para purificar o que está doente. Inês se colocou na frente dos filhos, Theo e Mariana, que se encolheram atrás de suas saias, o medo pairando sobre eles como a poeira fina que entrava pelas frestas. Ela sentia o peso do medalhão de São Jorge, que agora parecia estar queimando sua pele, e tinha certeza de que a ponta da faca de Bento ainda cheirava a sangue, embora ela a tivesse limpado freneticamente. Não há doença aqui, mestre Lázaro, Inês respondeu, tentando manter a voz firme, mas o som de sua própria mentira a fez tremer. Apenas uma viúva e seus filhos, tentando sobreviver. Lázaro ignorou-a, avançando um passo. A porta-cara dele, que Inês notara o rastro na lama, fez um som pesado no chão. As pegadas, Inês. Vimos as pegadas da besta perto do teu poço, e o gado morre com feridas que não são de lobo-guará. O anhangá está se aninhando no morro do Over, e quem o esconde é cúmplice. Inês lembrou-se da palavra proibida de Bento, que lhe vinha à mente nos momentos de maior desespero, e soube que ela tinha de ser a sua força. Ela tinha de ser tão selvagem quanto a onça que acabara de salvar. Eu sou uma mulher de Deus, mestre. A única coisa que escondo são meus filhos do teu julgamento. Inês apontou para a pequena fogueira onde o café fervia, o cheiro de óleo queimado da lamparina se misturando ao cheiro amargo de café. Se querem ver, vejam, mas a maldição que carrego não é de bruxaria, e sim de dívida e desgraça que os homens da Vila Seca me jogaram. Chico e Zé entraram, examinando o ambiente com olhos sujos de suspeita. Eles reviraram os poucos móveis, sentindo a rugosidade do tecido dos cobertores velhos e o cheiro forte de terra úmida. O coração de Inês batia tão forte que parecia que iria sair pela boca, de ansiedade. Zé da Vargem se aproximou do canto onde a onça estivera escondida. O local, agora livre de sangue, tinha apenas o cheiro persistente de terra e a umidade que Inês jogara ali. Mas Zé percebeu algo. Ele se abaixou e seus dedos tocaram o chão. Ele encontrou a bala de chumbo, pesta e deformada, que Inês jogara fora com pressa. O chumbo ainda morno. Mestre, olha isso, Zé disse, sua voz tensa e baixa. É bala, de arma grande. Mas por que essa bala está no chão da cabana? Lázaro pegou a bala, sentindo o peso frio e metálico em sua palma. O brilho do chumbo era fosco, mas inconfundível. Ele se virou para Inês, o cheiro de fumo e fanatismo intensificando-se. Bala de caça, Inês. Isso prova que tu tens uma arma, ou que alguém atirou dentro da tua casa.
Inês sentiu o sangue gelar. Ela se ajoelhou rapidamente, abraçando Theo e Mariana, e sussurrou no ouvido de Theo: "A medalha, me dá a medalha." Theo, assustado, entregou o pequeno medalhão de São Jorge para a mãe. O metal estava frio contra a palma dela. "Eu te digo por quê, mestre," Inês disse, levantando-se, o rosto pálido e sério, o medalhão escondido na mão fechada. "Quando Bento morreu, ele estava sendo caçado, não por dívida, mas por um ciúme doentio de teu primo, o coronel. Ele tentou se esconder aqui, mas o coronel atirou nele, bem aqui naquela noite chuvosa. Esta bala é a memória da minha maldição e o motivo do meu exílio." A mentira era plausível, e o nome do coronel, parente de Lázaro, adicionava o toque necessário de vergonha. Lázaro vacilou. A história de Bento sendo caçado por causa da esposa do coronel era uma ferida aberta na Vila Seca. Um segredo sujo. O silêncio na cabana era pesado. O som das crianças respirando sendo o único ruído. Inês sentiu o de que ele acreditara na mentira e que o segredo de Bento estava temporariamente a salvando. "Se for assim," Lázaro disse, a voz menos certa, "a maldição é antiga, mas a besta..." Ele parou, farejando o ar, o cheiro de mato seco ainda misturado com o aroma sutil de um predador. "A besta está perto. Acredite, viúva, eu voltarei. Não se esconde um demônio animal de Deus por muito tempo." Eles saíram. Inês ouviu o som pesado das botas descendo o morro. Ela correu para a porta dos fundos, o coração na garganta. Não havia onça. Apenas o vento seco e o cheiro de poeira varrendo a paisagem. Mas ao lado de uma touceira de mato seco, ela encontrou algo. A onça havia deixado, como um presente ou um aviso, um pedaço de osso de caça limpo, sem carne, e a palavra proibida de Bento parecia ecoar na mente de Inês. As noites que se seguiram transformaram a cabana no Morro do Olvido em um campo de batalha silencioso entre o medo e a esperança. Inês, sentindo o medalhão de São Jorge esfriar em seu peito, usava a faca de Bento para cortar as últimas raízes comestíveis. O cheiro de terra molhada e mato seco sendo a única garantia de que havia vida na vastidão seca de Goiás. A onça não voltara à cabana, mas Inês encontrava, quase todas as manhãs, restos de caça limpos. Uma pena de perdiz, um pedaço de osso roído, sempre perto da porta. Era um presente e, mais importante, uma prova. A onça estava viva e caçando e a protegendo. No entanto, a vigilância de Mestre Lázaro e da Irmandade de Vila Seca não cessara. Eles haviam se acalmado com a história da bala, mas o medo da maldição era mais forte que a razão. O cheiro de fanatismo que Lázaro trazia consigo permeava a Vila Seca. O clima estava tenso, o silêncio da noite interrompido por uivos distantes que não eram de lobo-guará e por gritos de exorcismo vindos da vila. Inês sabia que eles estavam se preparando para voltar. Uma tarde, Inês desceu o morro para vender os poucos ovos que suas galinhas restantes punham, uma tarefa arriscada que ela realizava para obter sal e farinha. Ela sentiu o cheiro de sebo rançoso e, ao entrar no pequeno armazém de Chico, viu o rindo com Zé da Vargem. "A viúva só traz desgraça. Primeiro as dívidas do Bento, agora o bicho demoníaco", Chico disse, a voz baixa, mas clara. "Lázaro disse que ele vai voltar
e vai queimar a cabana para purificar. Pelo menos ela e o demônio dela vão limpar o ar. Inês sentiu a picada das palavras, a ameaça de fogo e enxofre pairando sobre a cabeça dos seus filhos. Ela depositou os ovos com mais força do que o necessário. O som seco do contato dos ovos com a madeira do balcão, sendo de sua raiva. Você fala demais, Chico. Preocupe-se com o seu negócio e não com a minha casa. Inês retrucou, sua voz baixa e controlada. Mas a intensidade de seu olhar fez Chico recuar. O fogo purifica, sim, mas também consome o inocente. No caminho de volta, Inês sentiu o vento mais frio. Ela parou perto da cruz do cangaço. O cheiro de poeira misturado ao aroma de resina queimada. Lázaro havia realizado um ritual ali, e a ameaça de purificação era real. Ela sentiu o de que tinha de ser rápida, e que a onça não podia mais ficar por perto. Ao voltar para a cabana, Inês encontrou Mariana brincando com a bala de chumbo que Inês usara para a mentira, o metal deformado e frio nas mãos da criança. A bala, antes um objeto de mentira, era agora um lembrete do sacrifício que ela teria de fazer. Mãe, a onça vai voltar? Theo perguntou, os olhos cheios de admiração e medo. Ela é um anhangá? Inês sentiu a necessidade de ser honesta. Pelo menos com seus filhos. Ela sabia que a onça não era apenas um animal. Era uma alma ferida. Talvez a própria maldição da terra que Bento havia despertado com sua palavra proibida. Não, meu filho. Ela é só uma criatura que precisa de ajuda, como nós precisamos. Mas ela tem que ir para longe. Se ela ficar, eles virão e nos farão mal. Inês olhou para o medalhão de São Jorge, lembrando-se da força que ele representava. Naquela noite, sob o brilho incerto da lua, Inês desceu o morro, levando um embrulho de carne seca. O cheiro de mato seco e terra fria era opressor. Ela deixou a carne no local onde a onça costumava deixar seus presentes. Ela não a viu, mas sabia que estava sendo observada, sentindo a rugosidade do pelo áspero em sua memória tátil e o calor da onça em sua mente. Vá para o Pantanal, para longe daqui. Inês sussurrou no vento escuro. Eles estão vindo com fogo. Ela esperou por um tempo, até que ouviu o sussurro da onça, prófundo e silencioso, no meio da escuridão. Era uma aceitação, uma despedida. A onça a havia salvado da fome, e agora Inês a estava salvando da caça. Inês voltou para a cabana, o coração pesado. Ela sentia que a onça era sua única aliada, mas a proteção dela era o que a condenava. Ela sentiu o de que, na manhã seguinte, Lázaro viria, e a onça não estaria lá, mas o cheiro dela e a memória seriam suficientes para o julgamento. Inês pegou a faca de Bento, sentindo o peso do metal, e olhou para o morro. O drama da redenção havia se transformado em um thriller de sobrevivência pura. O cheiro forte e penetrante de fumo e óleo de mamona queimando acordou Inês antes do sol. Era um aroma de purificação forçada, um sinal de que Mestre Lázaro e seus seguidores não esperaram pela manhã completa. O vento trazia o cheiro de suor e a fúria irracional de homens determinados a extirpar o que consideravam o mal.
Inês se vestiu às pressas, sentindo o medalhão de São Jorge gelado contra a pele, o único conforto em meio ao terror que a invadia. Theo, Mariana, acordem, vistam suas roupas e fiquem quietos. Inês ordenou, a voz baixa, mas urgente. Vamos descer para a Vila Seca, agora! Ela não lhes deu tempo de protestar. A cabana era uma armadilha e ficar para defender o vazio era inútil. Ela pegou a faca de Bento, sentindo o cabo áspero e liso, e amarrou a bala de chumbo, a prova de sua mentira e o plante da onça, em um pedaço de pano em sua cintura, sob o vestido. A única forma de se salvar era confrontar Lázaro, mas não com armas, e sim com a verdade velada. O começou no momento em que Inês abriu a porta. O sol nascente mal tocava o morro do Olvido, mas a 10 passos da cabana, Lázaro e cerca de 10 homens estavam reunidos. A luz do sol refletia nas tochas que alguns seguravam, e o calor do fogo, ainda que distante, já podia ser sentido, misturando-se ao cheiro de poeira e ao odor doce de mato queimado. Inês Ferreira, onde está a besta demoníaca? Ela te deixou, não foi? Lázaro gritou, a voz rouca amplificada pelo fervor. Ele avançou, sua bota cara levantando poeira no chão. Viemos em nome de Deus para queimar esta cabana e purificar a terra da sua maldição. Inês desceu o pequeno degrau de pedra, colocando-se na frente de seus filhos. Ela sabia que tinha que falar a palavra proibida, aquela palavra que Bento usava, que representava a dívida e a vergonha, para dar a Lázaro a redenção que ele precisava para justificar suas ações. A besta se foi, mestre Lázaro, Inês disse, com uma calma que não sentia, e a maldição que carrego já foi purificada com o meu exílio. Mas se queres queimar esta cabana, saiba que ela esconde o maior pecado da tua família. O silêncio foi imediato e tenso, o de choque e antecipação. Os homens pararam, as tochas tremendo. O cheiro de fumo estava mais forte. Do que você fala, mulher? Lázaro perguntou, a voz baixa e perigosa. Inês tirou a bala de chumbo amarrada e a jogou aos pés de Lázaro. O metal bateu na terra com um som seco e final. Essa bala, Inês começou, não é a prova do Anhangá, mestre. É a bala que matou meu Bento e foi atirada pelo teu primo, o coronel. Ele estava aqui naquela noite chuvosa. Ele me forçou ao exílio por causa da sua vergonha e da minha submissão. A palavra proibida, o preço da dívida de Bento, não era de magia, mas de humilhação social e sexual. O rosto de Lázaro se contorceu, o cheiro de fanatismo sendo substituído por um odor de vergonha e fúria pessoal. A história da traição do coronel era o perto original que ele tentava enterrar com a superstição. Mentira! Calúnia! Lázaro gritou, erguendo a tocha, o calor do fogo queimando o ar ao redor deles. Você pode queimar minha cabana, mestre. Pode nos queimar, a mim e a meus filhos. Inês respondeu, a voz crescendo em força e convicção. Mas não pode queimar a verdade. O mal aqui não é o animal, é o segredo de Bento e o preço que paguei. Lázaro hesitou, a tocha erguida. O drama da redenção de Inês agora era a exposição do pecado do vilarejo. O calor do fogo estava próximo, e o era a certeza de que ele não poderia atacar sem confessar a culpa. Nesse instante, um som diferente veio da mata, um rugido baixo, profundo, que reverberou no peito de todos.
O rugido não era de ataque, mas de aviso, a onça em algum lugar na escuridão, confirmando que Inês não estava sozinha. O rugido da onça era o payoff da sua presença. Lázaro olhou para o morro, a tocha ainda erguida. Ele sabia que o animal estava perto. Ele sabia que a viúva não mentia. Vão embora, todos! Lázaro ordenou, a voz rouca e derrotada. O mal se foi com o vento. Esta terra está purificada. Os homens recuaram, assustados e confusos, o cheiro de fogo e fanatismo diminuindo. Lázaro olhou para Inês, a bala de chumbo ainda em seus pés, e então se virou, deixando para trás o rastro pesado de sua bota cara. Inês havia vencido, mas o preço havia sido alto.